Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este é o professor Tony, também aqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Mossoró. E estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição deste trimestre. Hoje a última lição do primeiro trimestre de 2019, a lição de número 13, que tem como título Orando Sem Cessar. Ao longo desses 3 meses, temos estudado sobre batalha espiritual em várias perspectivas, e hoje vamos concluir o assunto dessa lição falando sobre oração, que é fundamental, é uma arma poderosa na batalha espiritual. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orai sem cessar. E a verdade prática declara: o Novo Testamento nos ensina que a ação deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, todos nós, enquanto estivermos aqui na terra, somos carentes e necessitamos de oração, necessitamos orar, e a Bíblia recomenda que o crente deve orar sem cessar. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Eu e o professor Tony estamos aqui junto com vocês para estudarmos esta lição tão importante para nós dentro desse contexto da batalha espiritual. Continue conosco, voltamos já já. Para o Senhor, amados irmãos, telespectadores da TV AD Mossoró, estamos mais uma vez aqui no programa EBD em Debate para falarmos da última lição desse trimestre, que é sobre orando sem cessar. E durante o longo desse trimestre estamos falando sobre batalha espiritual, e a oração é essencial para que nós, crentes, cristãos, possamos vencer as hostes espirituais, o diabo, o nosso adversário. É uma das armas entregues pelo Senhor Jesus à sua igreja, para que possamos sair vitoriosos nesse mundo tenebroso, nesse mundo onde jaz o maligno. E a lição posta aqui da lição de número 13, ela trabalha a oração como essencial na vida do crente. A lição está dividida em 3 pontos, que fala a oração, o primeiro ponto. O segundo ponto, a oração no Sermão do Monte. E no terceiro ponto vai falar especificamente sobre a oração conhecida mundialmente como a oração do Pai Nosso. Então, no primeiro ponto, a lição traz uma introdução sobre o que é oração. O autor Ezequias Soares, ele começa aqui na lição dizendo que a oração é a alma do cristianismo. Quando a gente lê a história do cristianismo, vemos que os grandes avivamentos aconteceram quando a igreja se debruçaram na oração. Uma igreja que ora é uma igreja avivada, uma igreja que ora é uma igreja preparada, é uma igreja que ora é uma igreja sensível ao Espírito Santo, uma igreja temente a Deus. E já uma igreja que não ora, ela tem grande tendência a ser uma igreja fracassada na batalha espiritual. E no primeiro ponto aqui da lição, que fala a definição do que é oração, o autor Ezequias Soares, ele traz aqui à tona a declaração de fé das Assembleias de Deus. A declaração de fé da Assembleia de Deus, ela conceitua oração da seguinte forma, que é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então, a oração é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Isso é um conceito que nós aprendemos no discipulado, nos primeiros passos da vida cristã. Nós aprendemos esse conceito, que orar é falar com Deus. Orar não é uma reza, orar não é um mantra, não. Orar é conversar com Deus, seja com palavras, seja
com o pensamento. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 17, que é o texto áureo, diz que orar sem cessar. Quando ele fala orar sem cessar, isso extrapola tempo e limites físicos, limites geográficos. Isso vai muito além. Não, algumas religiões focam as suas orações nos seus templos, em locais geográficos, mas no Evangelho, no cristianismo, não. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus podemos orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós, Evangelho, nós temos nossos templos, onde nos reunimos para cultuar o Senhor durante 2 horas, e lá fazemos orações. Mas quando sair do templo, podemos orar. Quando estamos em casa, podemos orar. Quando estamos no trabalho, podemos sim orar, porque o Senhor, Ele escuta o nosso pensamento, Ele escuta as nossas palavras. E aqui, o pastor Ezequias, ele fala sobre essa informação de que a oração, ela não está sujeita a uma postura física. Nós temos o hábito muito de orar de joelhos. A Bíblia recomenda orar de joelhos, mas também existem personagens bíblicos que oraram em pé, como Ana, a mãe de Samuel. Ela, quando fez aquela oração, pedindo a Deus um filho, ali no templo, ali perto do sacerdote Eli, ela estava em pé. Você pode conferir lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Também como Neemias prostrado em terra. Isso, na verdade, foi o povo. Quando Esdras, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 6, quando Esdras estava lendo o livro da lei para o povo que tinha acabado de voltar lá do cativeiro da Babilônia, aquele grupo. Então o povo, quando ouvia a palavra de Deus, o povo se prostrava no chão e começava a orar a Deus, comovido pela leitura da lei. Podemos dar outro exemplo aqui também de Salomão. Salomão, ele orou de joelhos no templo, na inauguração do templo, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 54. Salomão, ele ali de joelhos, levantou as mãos ao céu e começou a orar, intercedendo pelo povo. Então é isso, oração, ele não está limitado a uma postura física e nem a nenhuma geografia. Orar, você pode orar deitado, orar de joelhos, orar em pé. O importante é um coração arrependido, um coração temeroso a Deus, um coração contrito diante. Isso é que importa para a oração. E na lição, pastor Fábio, ele continua aqui no tópico 2, dando outros exemplos de oração na Bíblia Sagrada. Isso mesmo, pastor Tony. Importante na oração não é a questão da postura física, mas a postura espiritual do homem, da mulher, de nós em relação a Deus. Salmo 34, versículo 18, a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, é muito importante, coração quebrantado, coração contrito, espírito contrito. Davi, na sua oração a Deus, no Salmo 51, versículo 17, ele diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então isso é fundamental, essa postura. E como estamos estudando aqui a oração dentro do contexto de batalha espiritual, é importante, meus irmãos, chamarmos a atenção do seguinte: é inegável que a oração é uma arma poderosa contra os demônios, é uma arma indispensável e poderosa contra as hostes espirituais do mal que atuam e influenciam a vida das pessoas aqui na Terra. Porém, não podemos, nós como cristãos, encarar a oração apenas como uma arma para utilizá-la a fim de atacar o inimigo de nossas almas, que é o diabo.
Mas antes disso, antes da oração ser uma arma poderosa na batalha espiritual, a oração, ela é o meio através do qual a gente se comunica com Deus, a gente fala com Deus, conversa com Deus e se relaciona com Deus. A oração do crente a Deus é como uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, Deus fala conosco. E ela é importante para o crescimento espiritual, ela é importante para a edificação do crente, para que a gente estreite a nossa comunhão e a nossa relação com Deus. Só existe comunhão entre pessoas que se comunicam, só existe intimidade entre pessoas que conversam umas com as outras. Então isso é fundamental, a gente sair aqui desta lição aprendendo isso. Não utilize, meu irmão, minha irmã, a oração, como também o jejum, apenas como uma ferramenta, porque você vai usar para atingir um objetivo, para batalhar, para dar um golpe mortal no inimigo, etc. e tal. Antes disso, a oração é o meio pelo qual a gente conversa com Deus e se comunica com o Senhor. A Bíblia mostra, que a oração ela é tão antiga quanto à humanidade, E sempre os homens e mulheres de Deus, em toda a história bíblica, eles se comunicaram com Deus. A Bíblia mostra, tópico 1.2, a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Diz Gênesis 14, 4 e 26, que então se começou a invocar o nome do Senhor, a partir de Sete. A Bíblia mostra que Abraão, ele orava, Isaac orava muito, Isaac era um homem de oração e orou muito para Deus abrir a madre da sua esposa, para que ela pudesse engravidar, e assim eles tiveram Esaú e Jacó como filhos. A Bíblia também fala que Jacó orou, Moisés também orava, Samuel orava, Elias orava, os reis piedosos como Ezequias também orava. Então nós vemos em toda a história bíblica vários homens e mulheres de Deus que oraram, que oravam, que conversavam com Deus, que se comunicavam com Jeová, nas mais diferentes situações. E se você, meu irmão, minha irmã, lê, por exemplo, o livro de Salmos, você vai ver que em quase todos os salmos, você vê os salmistas se expressando diante de Deus, falando com Deus, e mostra essa necessidade que temos de se comunicar com o Senhor. Então, a oração é a expressão mais íntima da vida cristã. O ponto alto de toda experiência religiosa é genuinamente espiritual. Então, não pode ser negligenciada por nós, não pode ser negligenciada pelos cristãos. E diante da batalha espiritual, aí que ela é necessária. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Rapidinho, já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique aí e nos aguarde. Ok, voltamos com o programa EBD em Debate, pela nossa TV de Mossoró. Estamos estudando a lição de número 13, a última lição desse trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2019, e no primeiro bloco falamos sobre o que é oração, conceituamos aqui o que é oração. Falamos também que não importa para Deus a posição física que você esteja, Deus recebe a sua oração em pé, deitado, isso, com o rosto em terra, Deus recebe. O importante é que você tenha um coração sincero diante de Deus, que você tenha um coração temente diante do Senhor. E a oração, como o pastor Fábio, o professor Fábio falou muito bem aqui, ela, além de ser um instrumento espiritual para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, ela também serve para nós lutarmos, batalharmos contra o inimigo de nossas almas, o diabo. Como, dando mais um exemplo aqui sobre
a oração de personagens bíblicos. Foi citado aqui Ana, Salomão, Samuel, Abraão, Isaac, Jacó, foram citados aqui o povo de Israel orando. Quero citar também Jonas, lá em Jonas capítulo 2, fala das orações mais belas da Bíblia, e Jonas orou dentro do ventre de um peixe grande. A mulher samaritana perguntou a Jesus: Senhor, onde devemos adorar a Deus? É nesse monte, é aqui ou lá em Jerusalém? E Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então Jesus aí quebrou, não é isso? Qualquer limitação geográfica para louvar a Ele, para adorar Ele, cultuar Ele e orar. No tópico 3 do primeiro ponto da lição, é destaque Jesus e a prática da oração. Sabemos que Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, nos seus 33 anos, ele veio como encarnado, né? Veio como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas só que ele não usou da sua divindade, seus atributos divinos para viver aqui na terra. Então, assim como Jesus ele teve sede, teve sono, assim como ele teve fome, também Jesus teve a necessidade de orar. E quando você lê os 4 evangelhos, você percebe isso. Essa necessidade de orar do Senhor Jesus como homem, para ter comunhão para exercer a comunhão com o Pai para consigo e para com a população ali de Israel a princípio, e para ter mais comunhão com o Espírito Santo. Jesus tem várias passagens na Bíblia que falam especificamente sobre a oração de Jesus. Se você for ler João 17 é uma oração de Jesus para com o Pai, um belo capítulo. Recomendo a você ler esse capítulo. João 17 é Jesus, uma longa oração de Jesus para com o Pai. Lá em Mateus capítulo 14, 23, você vê ali a Jesus caminhando sobre as águas. Porém, antes de Jesus caminhar por sobre as águas, Jesus ele foi orar. Mateus 14, 23, Jesus saiu para orar, e depois que ele caminhou por sobre as águas, lá em Lucas 6 e 12, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele foi orar também. Foi para um lugar deserto e foi orar. Quando ele soube da morte de João Batista, também se retirou e foi orar. Então, para você perceber, amado telespectador, a importância da oração. Jesus, ele sentia a necessidade de orar como homem. E ele foi exemplo para nós de oração, como homem de oração. Que nós possamos também olhar para Jesus nesse sentido também de oração, que nós possamos nos espelhar em Jesus. Assim, se o Filho de Deus teve essa necessidade de oração, nós também devemos ter essa necessidade para que possamos ser mais fortalecidos na oração, na vida espiritual, para que possamos ter um coração mais avivado. Ezequias Soares, ele fala aqui: Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. Paulo foi um grande exemplo de oração. Neemias também, existe lá no livro Neemias orou. Daniel também, tem vários, são homens de Deus. Os profetas foram homens de oração, mas Jesus, ele é o maior exemplo para nós no quesito oração. O segundo ponto da lição é a oração no Sermão do Monte. Pastor Fábio, a oração Sermão no Monte, onde trata aqui sobre as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte são aquele discurso de Jesus, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, não é isso? E dentro desse discurso de Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala também sobre oração. É verdade. Antes de entrar no tópico 2 da lição, o professor Tony, gostaria de chamar a atenção, de reforçar mais ainda sobre esse aspecto de Jesus, sobre a questão da oração. Às vezes,
muito enfatizado os milagres que Jesus fazia. Jesus fez muitas coisas quando esteve aqui na terra. Muitas vezes é muito enfatizado os milagres, os discursos, os milagres, os ensinos de Jesus. Mas a Bíblia também mostra a vida de oração de Jesus. Ele orou em várias ocasiões, orou ali no jardim do Getsêmani, antes de ser preso e crucificado. João 17 é um capítulo inteiro que fala ali sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. E a Bíblia fala também que Jesus costumava se isolar em um lugar à parte para orar, para buscar a Deus. Então foi Mateus 14, 23, fala aqui que ele orou no monte, sozinho, à parte. Marcos 1, 35, eu gostaria de ler esse versículo, é muito interessante. Ele diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Hoje se fala muito em culto matutino, mas Jesus já fazia culto matutino. Aqui ele levantou de manhã cedo, muito cedo, estando ainda escuro. Antes de amanhecer o dia, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele mantinha uma vida devocional, de oração. A Bíblia diz que quando ele foi batizado nas águas ali no Rio Jordão, ele estava orando e durante aquela oração, após o batismo, veio o Espírito Santo e desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. No Sermão do Monte, entrando já no tópico 2 da nossa lição, ou Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus falou sobre vários assuntos e dentre eles, Jesus também falou sobre oração. Ele falou no Sermão do Monte ele criticou, reprovou, censurou determinadas práticas de oração que acontecia entre os judeus, que eram práticas que não estavam alinhadas com a vontade de Deus, e ensinou também a orar corretamente. Então nós vemos que Jesus criticou várias posturas dele. E aí Jesus aproveita a oportunidade para ensinar a forma correta de orar. Então, na nossa leitura bíblica em classe aqui, tem várias situações. Por exemplo, no versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aqui Jesus critica aquela oração hipócrita, que o objetivo era apenas de aparecer, de fazer com que as pessoas, ao verem elas orando, pudessem ali dizer que eram pessoas humildes, piedosas, etc, etc. Então, isso Jesus criticou essa oração, espetáculo, exibicionistas, Jesus não estava proibindo orar em público nas ruas, praças ou sinagogas. É que os líderes religiosos daquela época procuravam mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Então Jesus estava condenando a hipocrisia. Não é que só deve orar no quarto, em secreto, só deve orar no monte, em secreto. O problema ali eram exibições para serem elogiadas em público. E os fariseus eram mestres nisso, de gostar de aparecer, de vender uma imagem de que eram pessoas piedosas. E Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, que é o elogio daquelas pessoas. Então são práticas exibicionistas, que são proibidas por Jesus. Deus não se agrada disso. E Deus não quer jamais que a gente faça isso. Mas Jesus, ele fez coisas em público, orou, pregou, ensinou em público. Inclusive, já falamos aqui, Lucas 3, 21, que ele estava orando, quando foi batizado em águas, estava orando e o céu se abriu. Ele orou em público ali, quando fez o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, tem ocasiões que é necessário
necessária a oração em público. Então, tudo depende da ocasião, do momento e do contexto. O que Deus condena aqui é o exibicionismo para ser visto pelos homens e ser aplaudido pelos homens. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, voltamos com o programa EBD em Debate e estamos aqui no segundo ponto da lição, a oração no monte, a oração do Sermão no Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. E Jesus, ele trata sobre a oração nesse longo discurso. Mateus utiliza um espaço de 3 capítulos, os 5, 6 e o 7, para escrever esse sermão de Jesus, um longo sermão, e ele fala sobre a oração. E aqui não podemos, como foi o professor Fábio, ele explicou muito bem sobre a oração em público e a oração em secreta. A gente não pode ir para os extremos. Jesus, ele não está condenando a oração em público. Isso ele apenas informa da seguinte maneira, Mateus 6 e 5, você pode até acompanhar na sua leitura bíblica em classe. Quando orares, não seja, preste atenção nessa informação de Jesus, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, ou seja, se alegram em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em vez de dar budículo, já recebeu o seu galardão. Então, não sejais como os hipócritas. Orar em público, pode orar sim em público. Não tem nenhum problema. A advertência do mestre é não ser como os hipócritas. Orar para aparecer, orar para se exibir. Essa é a palavra-chave aqui desse tópico da lição, é o exibicionismo. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, Paulo dizendo, eu quero, pois, que os homens, no caso aqui homens são os cristãos, né? Que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas em paz, né? Sem ira e sem contenda, ou sem hipocrisia. Então, não vamos exagerar aqui, que dizer que Jesus está proibindo a oração em público. Não, ele está reprovando a hipocrisia, o exibicionismo. Isso o Senhor Jesus está criticando aqui. E a oração, orar em secreto, Jesus recomenda isso, quando for orar. No versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Também não está aqui dizendo que devemos somente orar nos nossos aposentos, na nossa casa, também está dizendo isso não, mas está falando aqui que está condenando aqui também no versículo 6 o exibicionismo. Não precisa se exibir na oração, né? Porque o Senhor conhece nossos corações, isso, o Senhor conhece as nossas necessidades, nossos motivos, as nossas motivações, Jesus conhece. Então, esse exibicionismo não é aprovado pela doutrina do reino de Deus. E ele fala aqui no terceiro tópico sobre as vãs repetições. Essas vãs repetições, ela é muito usada pelas religiões, as religiões pagãs, muitas religiões orientais adotam um mantra, né, que é a repetição de frases, repetição de frases são mantras. E essas repetições de frases, de palavras, eles acreditam que, sendo repetidas várias vezes, receberão benefício do seu Deus ou dos seus deuses. Isso vai totalmente contra a doutrina da oração. A oração é falar com Deus, é conversar com Deus. É como se você estivesse conversando com o seu amigo, uma pessoa próxima de você. É conversar, é usar suas próprias palavras,
próprios pensamentos e sentimentos para com o Senhor, porque nós cremos pela fé que só existe um Deus, um único Deus verdadeiro, um único Deus e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. E não existem outros deuses. As outras religiões têm suas orações, mas cremos que somente a nossa oração é ouvida porque nós clamamos sim somente ao Deus verdadeiro. Então Jesus fala aqui no versículo 7, Mateus 6, versículo 7, diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então Jesus, aí o professor Fábio, ele já citou aqui sobre Jesus ter orado lá no Getsemane 3 vezes. Não é também, né, Jesus aqui não está dizendo que é pecado, é errado você orar, repetir as mesmas palavras, a mesma oração, 2, 3, 4 vezes. Não é errado isso, mas não é as repetições que vão fazer Deus ouvir, não é as repetições. Não é errado orar repetidas vezes a mesma oração, pela mesma causa, mas não são as repetições, né, professor Fábio, que vai fazer com que Deus escute a oração. Não é nada disso. É verdade, Jesus falou muito bem aqui no versículo 7, Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, ou seja, quando vocês forem orar, não useis de vãs repetições. Então Jesus já disse, são repetições vãs, são repetições que não levam a nada, são repetições que não têm nenhum valor. Ele diz, não useis de vãs repetições como os gentios. Então ele compara o crente que for orar, através dessa metodologia, transformar a oração num mantra, numa repetição de palavras, num processo mecânico de repetição de palavras, de determinar, de falar, porque há poder nas suas palavras e que a palavra falada, repetida, vai produzir efeito, não sei o que lá, como uma espécie de abracadabra, oração mágica, decorar algumas frases de efeito para Deus. Isso não tem nenhuma importância, isso não tem nenhum valor. Então ele diz, não useis de vãs repetições como os gentios. Então esse negócio de ficar repetindo mecanicamente determinadas orações ou frases ou palavras são coisas de pagãos que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, essa palavra aqui de Jesus mostra claramente e aponta para a importância de considerarmos a oração como um diálogo. A oração é uma comunicação do crente com Deus, é falar com o Senhor e não uma fórmula mágica, umas palavras mágicas que você vai repetir dentro de um contexto ali, de uma receita mágica que você vai repetir aquele procedimento mecanicamente e aquilo vai resolver o problema, aquilo ali vai ter algum efeito. Então são vãs repetições, como diz aqui o nosso comentarista, há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. Mas a eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Então precisamos entender bem o ensino de Jesus, O próprio Jesus, no Getsemane, ele repetiu ali 3 vezes aquela expressão, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, porque ele passou a noite ali em oração, mas isso não significa que ele estava fazendo repetições sucessivas e intermináveis. Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos, Então, quando você faz uma oração prolongada, passa ali um bom tempo de oração a Deus, é comum você falar sobre o mesmo assunto várias vezes, e toda vez que a gente fala, a gente usa palavras diferentes, se expressa de modo diferente, porque é uma comunicação. Então, é muito importante a gente entender que oração não é fórmula de palavras ou de frases para serem repetidas, acreditando
que a repetição delas, a mera repetição, vai ter poder e vai produzir efeito. Então, precisamos entender que o ensino de Jesus aqui é que oração é comunhão, oração é conversa com Deus, é comunicação, é com o Senhor. Então, Jesus, ele fez oração longa, Jesus fez oração curta. O importante é que a gente deve orar em todas as circunstâncias. Paulo disse: orai sem cessar, não deixe de orar. Tenha o hábito de oração, viva uma vida de oração. Isso também não significa orar sem cessar, que você não vai falar mais nada com ninguém e vai viver orando, sua garganta vai faltar a voz se você fizer isso. Orar sem cessar significa tenha uma vida de oração, não pare de orar, não deixe de orar, não perca o hábito de orar. Jesus, em Lucas 18:1, ele ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então é isso, é o que a Bíblia ensina. Paulo também ensinou isso: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, este é o ensinamento de Cristo. Então, depois de Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele falar sobre erros que os judeus cometiam na prática de oração deles, aí Jesus ensina os seus discípulos a orar. Jesus, ele não se preocupou apenas de falar o que estava errado, mas ele se preocupou em ensinar o correto. Isso é muito importante. Quem quer edificação, quem quer ver as coisas melhorando, não apenas fala o que está errado, mas ensina a forma correta, e Jesus ensinou eles a orar, e Jesus colocou ali um modelo de oração que ficou conhecido entre a cristandade como a oração do Pai Nosso. Então nós vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para o último bloco da nossa lição, quando falaremos sobre a oração do Pai Nosso. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje estudando a última lição deste trimestre. Durante todos esses 3 meses deste primeiro trimestre de 2019, estudamos aqui sobre batalha espiritual, e na lição de hoje, a lição que fala sobre oração, que é importante, é uma importante arma e ferramenta do crente na batalha espiritual. Mas antes disso, antes de ser uma ferramenta poderosa na batalha espiritual, a oração é falar com Deus, é se comunicar com Deus, se relacionar intimamente com Deus, é o meio através do qual nós estreitamos a nossa comunhão com o Senhor. Então, Jesus, depois de ter criticado várias formas erradas de oração e várias maneiras de oração erradas praticadas pelos judeus, ele ensinou eles a orar na oração conhecida como Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, tornar uma vã repetição, como a gente acabou de falar. Mas a oração do Pai Nosso é uma espécie de modelo, onde tem ali tópicos ou sugestões para poder a gente conversar. A oração do Pai Nosso, a sua importância está no fato de ser uma oração modelo, que pode ser dividida, segundo aqui o nosso comentarista, em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Então ele já começa a oração falando: Pai Nosso, que estás no céu. Então ele já começa falando de Deus, já começa exaltando a Deus, e é uma forma de se dirigir a Deus de forma muito peculiar ao Novo Testamento, porque os judeus no Antigo Testamento, eles não se dirigiam a Deus chamando de Pai, não chamavam Deus de Pai. Apenas nós cristãos, porque Jesus que nos deu esse privilégio, Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário permitiu que nós tivéssemos acesso direto a Deus, ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então a cortina que separa o lugar santo dos santos
caiu, nós agora temos acesso direto ao trono de Deus. Então, ao se dirigir a Deus, a começar uma oração, é importante a gente começar esse diálogo reconhecendo Deus como Deus, reconhecendo Deus não somente como Deus, mas reconhecendo como nosso Pai. Que a nossa relação com Ele é de carinho, de confiança, de intimidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Inclusive Jesus foi quem inaugurou esse relacionamento do cristão aí com Deus, chamando ele de Pai. E ele disse, usou a expressão Abba Pai. Paulo também falou desse privilégio de termos Deus como Pai. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo por si mesmo. Deus é santo por si mesmo e não precisa do nosso reconhecimento para que Ele seja ou continue sendo santo. Mas santificar o nome não significa tornar seu nome santo, pois Ele já é santo em sua essência e natureza, mas é o nosso dever reconhecê-lo como tal. Ao nos relacionar com Deus, a gente precisa entender essas coisas importantes. Professor Tony, tópico 3.2, após a gente se dirigir a Deus, chamando Ele de Pai, reconhecendo a sua deidade, santificando o nome dEle, não tem problema também a gente pedir as coisas a Deus. E pedir a Deus, a oração, ela tem esse componente da petição, antes de ser uma coisa interesseira, deve refletir uma dependência, que nós dependemos de Deus. Como o senhor bem explicou, a expressão Pai, isso, ela fala muito sobre essa intimidade e dependência. A oração do Pai Nosso, ela é como fosse o esqueleto da oração, é isso que Jesus quis dizer. A anatomia da oração é como um modelo para nós, quando formos orarmos, temos uma ideia de como Deus quer que devemos, como quer que oramos. Até a oração, ela é regida pela palavra de Deus. Não podemos orar de qualquer jeito. Não podemos orar segundo as nossas ideias, segundo nosso bel prazer, nosso querer. Não. Até a palavra de Deus, Jesus, ele mostra aqui no Pai Nosso isso. E um dos pontos da oração modelo, conhecido como Pai Nosso, lembrando que esse termo Pai Nosso não foi Jesus que disse, esse termo Pai Nosso foi criado só para identificar, é uma epígrafe, podemos dizer assim, o pão nosso de cada dia dás hoje. Aqui a gente pode dizer, Jesus, ele quer sim que a gente venha pedir, aclamar sobre o pão nosso. O pão nosso aqui são o nosso alimento, é o nosso vestir, esse pão representa tudo isso. O nosso comer, o nosso vestir, Então, todas as nossas necessidades cotidianas, esse pão representa isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse hoje aqui é Jesus quebrando toda espécie de ansiedade. Toda espécie de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é falta de fé. Ansiedade. E Jesus, quando ele fala que devemos pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, que não devemos ficar ansiosos pelo dia da manhã. Jesus aqui também não está dizendo que não devemos fazer planos para o futuro. Não é isso que Jesus está falando. Mas que devemos quebrar essa ansiedade, o medo do amanhã. Continuando, ele diz que perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos que nos tenham ofendido. Ele está falando aqui sobre misericórdia. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas falhas, devemos da mesma forma perdoar os pecados, as falhas, do próximo, os erros que o próximo comete com a gente, também devemos perdoar, porque assim como ele perdoa nossas dívidas, nossos pecados, assim também devemos perdoar os nossos devedores. Ainda continuidade no Pai Nosso, ele fala, não nos induz à tentação, mas livres do mal. Uma tradução melhor, não induz à tentação, Deus não induz à tentação, ninguém, mas numa tradução melhor, não nos deixe cair em tentação. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do quê? Do mal. Livra-nos do mal. E no final ele conclui
com uma doxologia, né, uma canção de louvor dizendo: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então essa aqui é a oração modelo que todo crente deve ter. Professor Fábio, quando for dobrar os seus joelhos, quando em pé, aonde estiver, vou falar com o Senhor. É verdade, professor Tony, meu querido irmão, minha querida irmã, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, é como um mantra, porque Jesus falou contra as vãs repetições e disse que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é uma sugestão, um modelo, um esquema, um esboço de tópicos que você pode desenvolver. Agora, a gente sabe que isso aqui não é uma coisa rígida, que tem que ser de um jeito, só dessa forma. Jesus mostrou claramente na oração, por exemplo, que ele orou pelos seus discípulos, lá em João 17, ele falou sobre muitos assuntos ali que nem está aqui na oração do Pai Nosso. Ana foi orar a Deus, não conseguia nem falar, ficava só gemendo diante do Senhor. Quando Jesus foi orar ao Pai, pedindo para Lázaro, para Deus ressuscitar Lázaro, ele foi direto ao assunto. Então, orar é comunicar-se com Deus e tudo depende daquele momento, daquela hora. O importante é que quando a gente for orar, a gente siga esses princípios que são muito importantes. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fechando este assunto deste trimestre sobre batalha espiritual, fechamos com esse assunto de oração e sempre é bom repetir para concluir esse assunto. A oração é uma importante ferramenta na batalha espiritual, mas antes disso, ela é importante para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da nossa fé. Agradecemos, eu e o professor Tony, agradecemos a você, o professor José Roberto também, que não pôde estar aqui conosco neste programa. Nós agradecemos a vocês que nos acompanharam ao longo desse trimestre, desse primeiro trimestre que estudamos na Escola Dominical sobre batalha espiritual. Fomos muito abençoados e agora eu quero convidar você para continuar conosco, seguindo o nosso programa. Vamos estudar no segundo trimestre de 2019 uma nova lição, um novo assunto sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. São 13 lições que vamos estudar ao longo deste trimestre, lições comentadas pelo comentarista muito experiente, professor e pastor Elienay Cabral. Então nós vamos estudar sobre o tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Lição 2, os artesãos do tabernáculo. Lição 3, entrando no tabernáculo, o pátio. E aí vai falar sobre o altar do holocausto, a pia de bronze, etc, etc. São muitas lições importantes. Convido você para continuar frequentando a escola dominical lá na sua classe, compre a revista, vá com a sua família para a escola dominical e seja abençoado com o estudo da palavra de Deus. Professor Tony, muito obrigado pela sua presença conosco neste programa. Eu que agradeço, pastor Fábio, obrigado pela audiência e, se Deus quiser, até o segundo trimestre. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Agradecemos pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, viu?